Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, gente boa! Aqui é Solange Matilde, mais uma vez com mais um programa sobre maestria pessoal, uma jornada pessoal para a cura. E aí é uma boa pergunta, né? Você acha que você tem essa maestria pessoal? Acho que a gente pode ter até na vida profissional, mas a pergunta aqui é mais profunda. É sobre a gestão da sua vida, a gestão do seu destino. Embora nós tenhamos vários fatores que nos amarram, que nos prende a um destino pré-determinado, mas agora estamos descobrindo que nós podemos fazer essas mudanças. As mudanças no script, no roteiro de vida. É interessante pelo menos pensar sobre isso. Será que nós estamos presos mesmo a alguma história? Será que o nosso futuro está cheio de passado? O nosso cérebro, ele busca estratégias que deram certo, né? Ele trabalha com previsões. E sendo assim, e quando eu digo previsões, pode ser também se eu tiver um roteiro mais armático, um roteiro mais complexo no sentido de dramático mesmo, né? Se eu tenho um roteiro dramático e isso está de alguma forma inserido no meu psiquismo, o meu futuro será dramático. O grande problema é que a gente não pensa que este futuro cheio de passado, cheio de determinações para o nosso caminho, como se fosse um trilho de trem, a gente não pensa muito que isso é radical, que isso é rígido, mas o meu convite é para você olhar um pouco para isso. E nos programas anteriores eu falei bastante sobre essa questão do roteiro. Eu sei que vocês só podem escutá-lo novamente quando houver reprise, mas aos poucos nós estamos colocando lá no YouTube e aí você vai poder ver a hora e o tempo que você quiser. Então, o roteiro de vida é esse programa inconsciente que nós já temos instalado dentro de nós. Evidentemente que há programas internos baseados nos nossos familiares, nas nossas ancestralidades, que podem ser muito bons, eles podem dar sentido à nossa vida. Mas eu digo sempre, né? Se você é de uma família de mafioso, o seu destino é ser mafioso. Mesmo que você não queira, isso já está escrito. Pode ser que alguém em algum momento lá diz, olha, eu quero ser honesto. Você terá toda a ancestralidade, todos os familiares contra você. Então, você teria que romper com esta família que é fonte de reconhecimento positivo ou negativo para você. Eu estou caminhando pelo exagero, né, para ter essa clareza de que os roteiros são muito pesados mesmo. Mas vamos pegar aí famílias de médicos, de advogados ou até de políticos. Como isso vai passando de um para o outro. Então, acho que vale a pena pensar. Quer dizer, você vai pensar a partir do que você tem agora, do que você pensa sobre a sua vida, do que você sente nos seus relacionamentos. Se tiver tudo bom para você, não tem discussão. Mas eu sou clínica, eu atendo várias pessoas há mais de 20 anos e eu sei que não é bem assim que as coisas funcionam. Todo mundo entre quatro paredes ou na sua intimidade acaba mostrando o quanto
está descontente ou até infeliz com o que acontece na vida. Mas, enfim, por algum motivo você desejou fazer mudanças e também já deve ter percebido o quanto é difícil fazer mudança, né? Porque essa programação é bastante rígida, então ela está organizada para que você tenda a responder o que já está programado. Então, o primeiro momento é: não quero mais certas coisas do meu roteiro de vida. Também não dá para pegar o roteiro de vida e jogar fora. Quer dizer, até dá, né? Porque assim, nós temos duas opções quando entramos para essa vida. Ou nós copiamos exatamente o que nossa família propõe, com algumas pequenas mudanças, ou a gente inverte. Há uma possibilidade de inverter também o roteiro. Mas também você não estará fazendo o que você deseja. Você simplesmente está fazendo o contrário do que impingiram para você. Então também não é a sua vontade. Parece que é, mas não é. Você sabe disso. Então, de qualquer forma, com esses programas, você começou a pensar sobre o roteiro, descobriu a possibilidade que você pode fazer mudanças e não achar que a vida é assim mesmo. E aí você começa a encontrar comportamentos para fazer mudanças, né? O comportamento é o ponto final. Lembre-se que o comportamento é gerado por um pensamento, por um sentimento, que às vezes está desenfreado, que às vezes está reprimido, dependendo da circunstância. Mas começa tudo no pensamento e no sentimento, para depois ir para a ação. Não é possível separar essas coisas. Evidentemente que existem pensamentos e sentimentos que a gente guarda 7 chaves. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um paciente e pensando, ele tem uma doença grave, pensando quais as alternativas para ele ter alguma qualidade de vida. E assim, vai ficando cada vez menos a possibilidade de ter a mesma qualidade de vida quando ele não estava doente. Então ele me perguntava assim, será que vale a pena eu procurar, eu ter esperança, eu investir? E aí eu fiz um comentário com ele de que ele poderia ficar à vontade em expressar esse pensamento de querer desistir. E que não, de verdade, não é para qualquer pessoa que a gente pode dividir um pensamento tão íntimo desse, de estar cansado, de pensar em morrer, de ter vontade de morrer. Então, nós temos pensamentos mesmo que estão mais guardados, e às vezes até guardados de nós mesmos. Então, o importante é você compreender que a mudança fica muito mais fácil quando alguém puder observar. Para tanto, você deve escolher um comportamento qualquer que você acha que não vale mais a pena ter, um comportamento que seja nocivo para você ou para o relacionamento. E aí nós vamos trabalhar de maneira bem simplória em cima disso. É simples, por incrível que pareça, porém exige disciplina, exige força de vontade. É simples, na verdade, na colocação dos passos. Mas se você não fizer, nada será feito. E como o nosso querido Rogério diz, se você não fizer, ninguém o fará por você. Essa ideia é do mundo adulto, né? Uma criança fica esperando que os pais façam, que o amiguinho faça, que o professor faça. Depois a gente cresce, a gente começa a esperar que Nossa Senhora Aparecida faça, que Deus faça, que um anjo faça. E a gente, se amadurecer, a gente vai percebendo que, na verdade, se nós não fazermos, ninguém fará por nós. E como o próprio Rogério diz, não existe almoço de graça.
né? A não ser na casa da mamãe, mas mesmo assim, a mamãe quer o seu carinho, sua atenção, ela tem troca ali. Então, são experiências que eu consegui realizar, que eu fiz mudanças. Nós vamos falar sobre contrato e vamos falar sobre a espinha de peixe também, que é uma maneira de ajudar a seguir um passo depois do outro. Então, consciente do que você precisa e deseja mudar, você pode elaborar um contrato consigo mesmo, estabelecendo objetivo, prazos para as mudanças que pretenda efetuar. Então, fazer planejamento sem datas ou sem medidas é uma sabotagem. Então, nós vamos trabalhar primeiro com o contrato. O primeiro ponto que eu diria é: defina clara e exatamente o que deseja mudar por escrito. Então, vai pegar papelzinho, lápis, vai definir o que você quer mudar por escrito. E essa frase precisa ser objetiva, não é para escrever um compêndio sobre a sua vida. Primeiro, você talvez tenha dúvida, possa escrever vários comportamentos que você quer fazer mudanças e depois você escolher a prioridade do comportamento, quais são os mais importantes, né? Tem até um instrumento que eu já passei para vocês, o Gucci, que você pode passar por lá. Então, vamos imaginar que eu tenho umas 10 coisas que eu quero mudar. Estou sendo otimista. 10 é um planejamento bom no sentido de poder pensar sobre isso. Mas, vamos reduzir pela metade. Você tem 5 coisas que você quer muito mudar. E hoje eu tenho visto muitas coisas em relação ao trabalho, porque todos nós passamos por avaliação de desempenho e sempre tem lá indicações de mudanças de comportamento. No relacionamento de casal, se você faz terapia por isso, se você está muito tempo casado, há várias coisas para serem trabalhadas no casal. Com os filhos, né? Se você lê um pouco, dependendo do que você segue aí pela internet, existem vários questionamentos sobre como educar um filho ou como corrigir um filho. E, por outro lado, também, às vezes, as relações com os amigos, as relações sociais, de alguma forma. Muita gente tem dificuldade de dizer não para um amigo, porque tem lá um roteiro, né, de agradar sempre, e aí fica com dificuldade de dizer não, é uma pessoa permissiva, é uma pessoa que não impõe limite. Então, faça uma avaliação dessas várias áreas que você tem e defina talvez um comportamento para cada uma e depois você define o que é prioridade, o que é urgente. Né? Se você está quase perdendo o seu emprego, sugiro que você faça algo sobre o seu mundo laborativo. Se você está num casamento que está com problemas sérios, vamos por aí. E filhos sempre vão trazer algum questionamento, né? Nas várias faixas etárias que eles vão passando, sempre tem as coisas bem específicas aí da idade. E se você quiser fazer mudanças internas também, desde que ela seja medível, sei lá, a gente sempre está falando aqui sobre as mudanças na minha vida de autoconhecimento, de espiritualidade. Então, talvez você possa fazer por aí. Então, pense na prioridade e vamos arregaçar as mangas. Então, o primeiro passo é defina clara e exatamente o que deseja mudar por escrito. Escolha uma, e eu sugiro que não escolha nada muito complexo, porque nós estamos experimentando, nós estamos treinando o nosso cérebro para começar a fazer mudanças. Se você pega algo complexo, talvez não tenha disciplina o suficiente para chegar até o final. Mas, e também não tem aquela sensação de que conseguiu. Enquanto você pensa um pouquinho sobre isso, ou mesmo que você queira fazer mais tarde, nós vamos dar uma paradinha, porque agora nós temos intervalo e eu já volto com vocês.
Voltando para o segundo bloco, nós estamos falando sobre contrato de mudança. Então, o primeiro passo, defina clara e exatamente o que deseja mudar por escrito. Segundo, não formule contrato sobre emoções e sentimentos, mas sim sobre condutas, pois estas serão observáveis e mensuráveis. Então, é um tiro no pé quando você pode escolher ser menos sensível com relação a conflitos, passar a amar mais o seu parceiro, sua parceira. Não tem parâmetros para fazer mudança, tá? Não tem uma forma de se observar. Como alguém pode saber se você ama mais ou ama menos? Aí você vai me dizer, pelo meu comportamento, tá? Então defina esse comportamento amoroso. Então, se é em relação a isso, você quer, vamos imaginar que você queira ser mais carinhoso. Como? Através de gestos e através de palavras. Palavras amorosas, de carinho, gestos de abraçar, de andar de mãos dadas, de ouvir. Percebe como é diferente? Quando a gente coloca algo muito subjetivo, não há como perceber. A dica legal é alguém, quando olha para você e diz: nossa, eu notei que você está mais carinhoso, eu notei que você mudou o tom da sua voz ou o tipo de palavras que você usa. Então, se isto é observável por alguém, continue em frente e vamos para o terceiro. Formule as frases no sentido positivo. Ao invés de escrever não chegarei mais atrasado no trabalho, escreva chegarei ao trabalho a tantas horas. E chegar ao trabalho atrasado é bastante comum, né? Se isso impacta de alguma forma, se você sabe que isso impacta de alguma forma, é uma excelente mudança. Às vezes a gente se ilude achando que ninguém está observando. Em termos de trabalho, todo mundo observa sim. Só que a gente não sabe o que o outro está pensando. O nosso superior, nosso chefe, o nosso gestor, o que ele está pensando sobre isso. Então, muitas vezes vale a pena deixar você chegar atrasado, porque você sai também depois do seu horário, ou aquilo que você produz te dá direito a chegar um pouco mais atrasado, enfim. O que eu quero dizer é que você precisa entender com este exemplo se existe um prejuízo em chegar atrasado. E que se você não perguntar, você nunca vai saber. Talvez você se surpreenda com uma demissão, descrito que o motivo é porque você costumeiramente atrasa no seu trabalho. 4. Use termos e expressões bastante simples na redação do contrato. Mesmo que você seja prolixo, mesmo que você seja uma pessoa que se utiliza de palavras mais complexas, vale a pena tentar escrever de modo simples, como esse anterior que a gente falou, né? Chegarei ao trabalho a X horas, ou vou manifestar o meu carinho através de gestos corporais, tais como abraço, andar de mãos dadas, beijar, cumprimentar na saída e na chegada. Tem que ser bem específico, né? Tem que ser claro, mas tente uma relação simples. Se você não acertar na primeira vez, vai na segunda, vai na terceira, ou pergunta para alguém: olha, eu escrevi como meta X. O que foi que você entendeu disso? E a pessoa vai explicar. Se ela falou direitinho, ok, vai em frente. Se tiver alguma dificuldade, você tem que mexer na redação.
Pense em escrever como uma criança. As crianças são ótimas nisso, elas são muito objetivas, né? E se for uma criança autista, então aí, meu amigo, ela vai falar a realidade. Elas como o filtro social não é em função de agradar alguém, elas falam o que elas pensam. Bom, quinto, os novos comportamentos pretendidos deverão ser éticos e legais. Eu diria assim, aqui não há nem discussão, né? Mas hoje em dia eu acho que sim. A gente precisa entender o que é ético e o que é legal. Talvez com essa questão de globalização, de a internet permeando, as redes permeando a nossa vida, e assim, se você observar bem nas redes, por exemplo, há produtos que são vendidos lá que é de uma outra pessoa, de uma outra loja, e aquela pessoa está fingindo que ela é o fornecedor daquilo. Há produtos que não são exatamente isso que está sendo apresentado. Até os apresentadores, não é? Ou qualquer um de nós que queira aparecer bem na fita, existem vários filtros, né, que tiram ruguinhas, que deixam a nossa pele mais bonita, que deixa a gente com uma cara de saúde muito boa. Vender produtos que podem fazer mal à saúde, isso não é legal. E a questão ética, o quanto é ético você falar sobre determinado assunto. Se você tem conhecimento, por exemplo, para isso, se você tem autoridade. Nós vemos vários, ou pelo menos várias pessoas que se apresentam como médicos e não são, ou talvez não tenham preparação para falar sobre aquilo. Na minha área, na psico-oncologia e na oncologia, a gente vê várias coisas de publicações que não fazem sentido algum dentro da oncologia. E as pessoas acreditam, e as pessoas vendem, e as pessoas falam sobre isso, como se fosse o melhor medicamento para combater o câncer. Isso acontece todos os dias. Então, ser éticos e legais, entenda aí o que é ético e legal para você, ou pergunte para alguém. É muito legal quando a gente faz isso, por exemplo, sendo casal, a gente poder fazer isso com o par, né? Cada um com os seus comportamentos, mas podendo avaliar. Se é no trabalho, talvez seja interessante você conversar com o seu gestor. Primeiro você vai mostrar um desejo grande de fazer mudanças e um desejo grande de melhorar o seu desempenho. Não é para você trabalhar feito um louco e só existir a vida profissional, mas se você trabalha de uma forma organizada, ia falar correta, né? Mas correta depende de muitas coisas. O que é correto para cada um? Mas se você tiver um bom desempenho, há vários fatores que colaboram para isso. E quando tem um bom desempenho, a gente ocupa muito bem o nosso tempo, não vai faltar tempo. Então, converse com alguém que esteja no mesmo nível ou um pouco acima de você, para entender se você está sendo claro e se é ético ou se é legal. Por incrível que pareça, eu acho que a gente tem dúvidas sobre isso, né? Principalmente quando a gente trabalha numa empresa. Né? Por exemplo, para esta empresa é ético ter relações amorosas dentro da empresa? Para esta empresa, a discriminação é vista como algo antiético? Para esta empresa, é permitido custear viagens para os meus clientes com os quais eu tenho interesse em fechar negócio? A indústria farmacêutica faz isso à torta e direito. Paga congresso, dá 1000 presentes,
coloca você em hotéis maravilhosos, mas ela quer que você venda os produtos dela, né? Bom, não vamos entrar nesses meandros que é muito complexo. 6. Estabeleça as quantidades e prazos. Isso aqui é muito importante. Vamos imaginar que você quer emagrecer. Então me diga, quanto você quer emagrecer? Quero emagrecer 3 quilos em um mês, 3 quilos em 2 meses, ou eu quero emagrecer 3 quilos numa semana. O que você acha que é possível? Porque a gente pode colocar aí quantidades e prazos, mas está fora da realidade, quer dizer, você vai se chatear com você mesmo porque você não vai alcançar suas metas. Por uma meta muito abaixo, você também está se enganando, né? Vamos por 1 quilo por mês. Acho pouco e acho prazo longo. Talvez você esteja se sabotando, a não ser que você tenha muitas dificuldades ou você esteja enfrentando vários outros problemas que te impeçam, que fariam mal você perder muito peso. A gente pode entender que algumas pessoas querem ganhar peso, né? Dependendo da necessidade. Então, essas quantidades, esses prazos precisam ser compatíveis com a realidade. Então, vamos imaginar que 3 quilos por um mês e meio, 2 meses, ou por um mês mesmo, talvez seja possível, né? A sua avaliação, melhorar a sua avaliação de desempenho, especificando que até a próxima avaliação, se é problema com o casal e com a educação dos filhos, eu acho que tem que ser rápido, antes que as coisas fujam do seu controle. 7. O seu único compromisso é com você mesmo. Não condicione suas mudanças às mudanças alheias. Então, vamos imaginar que você quer fazer várias mudanças no casal. E a mudança que você deseja depende muito da resposta da outra pessoa. Então, sei lá, vamos ser felizes juntos. Ou vamos ser mais colaborativos. Vamos fazer viagens alegres. Você pode até propor isso. Aí a pessoa fala, não quero viajar, não gosto de viajar, não me sinto feliz. E aí seu plano vai todo por água abaixo. Então, se você quer estabelecer, sei lá, guardar dinheiro para fazer uma viagem internacional, então faça isso ou para você ou para a família, mas não faça isso pensando que alguém também deve reservar dinheiro para isso. Claro que se é o par, ele pode também fazer esse planejamento, mas eu não posso dizer, nós vamos gastar X e 50% dessa responsabilidade é sua. E aí seu parceiro, sua parceira não tem organização financeira, não tem educação financeira. Quer dizer, é uma meta que já começa errada, já começa perdendo. Então, sem dependência de alguém na sua meta. Você consegue perceber isso? Isso aqui é bem importante, né? Com relação ao trabalho, se o meu chefe mudar, eu vou conseguir ser mais empático. Uai, quem garante que seu chefe vai ser promovido ou vai sair da empresa? Você não sabe quem vai chegar, né? Então, cuidado aí. 8. Aqui a gente precisa pensar em estados de ego, né? Lembrando que nós temos o estado de ego criança, o estado de ego adulto, o estado de ego pai. Nós vamos voltar
a falar deles daqui a pouquinho, porque o nosso tempo nesse bloco terminou. Eu já volto para continuar com essa história. Continuando, o contrato deve ser elaborado pelo adulto com a proteção e a permissão do pai e aprovação da criança. Sem ela, você irá se boicotar. A gente já falou bastante sobre os estados do ego, né? Então, a criança são a parte dos sentimentos, da emoção que a gente nasce já com ela. O adulto é aquele processador de dados que está interno em você, e a única parte que vem de fora é do pai. Você traz várias informações de pai e mãe. Então, a ideia é o contrato, a gente está fazendo escrito, muito bem redigido, é o adulto quem faz. Você precisa ter a proteção e a permissão dos pais, porque se você está fazendo algo contrário a que os pais desejam, será muito mais difícil, né? Então, pensar na família de mafioso, de pensar que um filho não quer ser mais um mafioso. Então, dificilmente isso vai ser aprovado por esse pai interno. Eu não estou falando do pai biológico, estou falando do pai interno, ok? E a proteção, a aprovação da criança. Sim, se não for legal para a criança, esqueça. A criança interna não vai aceitar se for uma coisa chata. E se for chato, precisa existir uma compensação para ela. Ela precisa participar dessas conquistas, senão a criança é a primeira a primeira não, né? Os outros estados também podem boicotar, mas eu digo a criança ela tem muito poder para isso. E como a gente trabalha pouco o prazer da vida, e eu tô falando de prazer profundo, não é um prazer de uma compra, de fazer qualquer coisa para fora, mas de prazeres profundos e constantes. E 9, sempre que deixar de cumprir um item, não se puna nem se martirize, mas faça uma análise com seu adulto e pergunte: por que eu fiz assim? Não aceite o não sei. Isso seria sua criança interna tentando enganar você, tentando enganar todos os seus estados de ego. Então, use o adulto que processa informações para descobrir as causas do não cumprimento daquele item do contrato. Evidentemente que tem muitos adultos contaminados, né? Contaminados tanto pelo pai quanto pela criança, e ele fica com pouca energia para colocar em prática o seu destino. Né? O destino do adulto é processar informações. E se ele tem pouco espaço, se ele não tem liberdade, se ele está sendo sufocado, ele dificilmente vai ter energia para isso. E eu disse também, é natural que a gente deixe de cumprir algum item, tá? E é muito comum a gente se punir e se martirizar. Eu não tenho jeito mesmo, minha vida é sempre assim, eu sempre estou errando, eu não sou capaz. E aí desenrola, né? Uma série de mensagens ocultas, e mesmo que você não escute as frases ou as palavras, o sentimento vai mostrar isso. Um sentimento de prostração, um sentimento de desesperança, um sentimento de falta de força, de competência para realizar as mudanças. Então, não deixe que isso aconteça. Se isso acontecer, dá um tempinho, fala com o seu terapeuta sobre o que você está sentindo. Se você não sabe o que você está sentindo, dê características disso. Então, a garganta aperta, o peito fica dolorido, eu tenho dor de cabeça, eu cerro os dentes. Você pode entender quais são as suas emoções e os seus sentimentos através do seu corpo. Então, fique bom nisso. E 10, finalmente certifique-se de que as mudanças pretendidas serão realmente observáveis, porque quando isto acontecer, quando alguém ou até você mesmo perceber que mudou,
positivamente, a sua criança livre se sentirá altamente gratificada e feliz. E por extensão, você como um todo também vai conseguir ter essa sensação da potência que existe dentro de você, porque ela existe. Eu não sei se você sabe, né? Segundo Bernie, ninguém nasce sapo. Todos nascemos príncipes e princesas no sentido lúdico da palavra, né? Assim, ricos, perfeitos, bonitos, inteligentes, capazes. Isso fazendo a alegoria com os contos infantis. Então, não acredite que você não é capaz. Talvez você só não sabe como acender esta luz dentro de você. Mas nós estamos aqui para trabalhar isso mesmo, a sua potência de fazer mudanças. Agora, precisamos contar com você, que você seja capaz de ter disciplina e fazer o que precisa ser feito. Uma outra forma de olhar para isso é utilizando-se da ferramenta espinha de peixe. A espinha de peixe é exatamente isso, né? Você vai desenhar um quadradinho ou uma bolinha, que é a cabeça do peixe. E você vai riscar, puxar um traço horizontal bem no meio desta bolinha, desse quadrado. Então, nós temos a cabeça e a coluna aqui do peixe, a espinha do peixe. E vai puxar os espinhos, né? Ao longo dessa coluna, tanto para cima quanto para baixo. Portanto, você vai desenhar no horizontal. Você vai colocar na cabeça qual é o seu objetivo. E aí você vai pensar, né? Escrever isso de forma clara e que isso seja medível. Você vai usar alguns itens aí do contrato. Precisa ser claro, objetivo, limpo e que seja um desejo seu. Não pode também ser um desejo do outro, certo? Porque senão a criança interna vai boicotar. Então você coloca lá seus objetivos. E aí, no primeiro espinho da coluna do peixe, você vai escrever qual é o seu primeiro passo. Então, eu escrevi lá, primeiro passo. Então, vamos imaginar que você quer emagrecer lá. Isso aqui a gente sempre acerta, todo mundo quer emagrecer. Você coloca lá 3 quilos em um mês. Então, talvez o seu primeiro passo seja... Aqui eu vou dar ideias, mas você pode ter outras completamente diferentes. Consultar uma nutricionista ou me inscrever na academia, caminhar todos os dias, diminuir a quantidade dos meus alimentos. Você escolhe um como primeiro passo mais importante. Talvez, por exemplo, consultar uma nutricionista no sentido de organizar a tua alimentação seja muito importante. Outro passo muito importante é ir na academia ou fazer uma atividade física qualquer. Talvez seja a melhor atividade física. Então, enquanto você não consegue uma consulta com a nutricionista, você possa começar a caminhar, por exemplo, 30 minutos todos os dias. Segundo passo, ir na nutricionista. Terceiro passo, organizar a sua alimentação. Quarto passo, beber mais água e assim por diante, né? Cada um tem as suas especificações aí. Na espinha de baixo, paralela a cada passo que você vai fazer, você vai escrever uma sabotagem. Então, por exemplo, se eu escrever ir à academia, a minha sabotagem pode ser simplesmente eu pus um horário que eu não tenho energia para ir, então assim, não vou à academia. Escolho uma academia que é longe e fico com preguiça de ir.
escolho uma academia onde não conheço ninguém e eu gosto de ficar com pessoas que eu conheço, eu não vou. Só que aí a gente está condicionando a terceiros, né, esse passo. E assim por diante. Nutricionista, não ir, não marcar, não ir e não fazer a dieta, não comprar, não abrir mão, sei lá, do doce de cada dia. É uma sabotagem quando você começa a fazer dieta. Então aí você tem, eu faria as duas coisas juntos porque na minha vida eu fiz exatamente isso, usei um e outro e eu consegui vários objetivos bem difíceis e eu consegui. Então são pequenos exemplos que eu estou dando para você que você pode fazer para alavancar essas mudanças. Sugiro então que você tenha objetivos pequenos por hora. E depois você pega gosto. Quando você começa a ver que dá certo, você pega gosto. Daqui a pouco, o seu cérebro já faz isso sozinho. Você nem precisa se preocupar em colocar no papel. Já na sua cabeça, você já calcula o prazo que você precisa, o quê. E aí começa a ser rotina. Olha que bacana, né? Mudanças de comportamento cada vez mais facilmente fazendo essas mudanças. E talvez você possa fazer mudanças, um rol de mudanças aí constante, e você vai ver alegria, ou do seu par, ou no seu trabalho, ou dos seus filhos com as suas mudanças. É bem gostoso quando a gente se torna um ser humano melhor. E para encerrar, vou tirar aqui uma cartinha do Osho. Saiu em Teresa e a frase é: olhe para dentro e perceba se você está inteiro. Tesouras são como a mente, elas cortam, dividem. Agulha é como o amor, une coisas, restaura o que está despedaçado. Abra seu coração para o amor e ele o tornará inteiro. E aí vem a historinha. Conta-se da vida do grande místico Sufi Farid que um rei veio vê-lo, trazendo-lhe um presente, uma linda tesoura de ouro ornamentada com diamantes, muito valiosa e rara, algo único. Ele trouxe de presente para Farid, colocou aos seus pés e lhe deu a tesoura. Farid a pegou, olhou-a e a devolveu ao rei, dizendo: Senhor, muitíssimo obrigado pelo presente que trouxe. É um lindo objeto, mas completamente inútil para mim. Será melhor se puder me dar uma agulha. Não necessito de tesouras. Uma agulha é suficiente. E o rei disse: Não compreendo. Se você necessita uma agulha, necessitará também de uma tesoura. Farid respondeu: Não necessito tesouras porque ela serve para separar. Necessito uma agulha porque ela une. E eu ensino o amor. Todo o meu ensinamento é baseado no amor, na união, na comunhão das pessoas. Necessito uma agulha para tornar as pessoas unas. Tesouras são inúteis, pois cortam, separam. Da próxima vez que vier, simplesmente uma agulha comum será o suficiente. Lindíssimo, né? Talvez a gente pudesse aplicar isso nos nossos relacionamentos mais importantes, mais íntimos, porque carecemos de unir e não de separar e não de cortar. Então eu deixo os meus votos para você aqui de esperança, de resiliência, mesmo que erre, volte para os seus objetivos, refaça, tenha disciplina e seja gentil com você, porque a melhor parte da mudança é para você mesmo. Você vai ver como os seus hormônios vão mudar e você vai se sentir bem. E por consequência, as pessoas à sua volta. Eu fiz vários e recebi vários feedbacks da minha mudança.
Então, eu honro cada um de vocês com os seus desejos de mudança, porque assim você estará fazendo parte de um mundo melhor. A sua energia transforma o mundo através de você. Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que vocês estejam no próximo programa com mais um desafio para o nosso autoconhecimento. Até lá! Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.